Bom, aula passada nós fizemos algumas análises, né? Simplesmente foram nos fornecidas algumas funções e nós, pela primeira e pela segunda derivada, analisávamos o crescimento. E decrescimento, quando falo crescimento, é decrescimento também, né? E a concavidade, para cima ou para baixo, das funções. Também analisamos pontos onde a derivada primeira não existe, é óbvio, se a primeira não existe, a segunda também não, né? Pontos especiais da derivada, que são pontos onde ela é zero e onde ela não existe, são chamados pontos críticos. Estou falando da primeira derivada, né? Pontos críticos são os pontos onde a derivada é zero ou não existe, mas, apesar da primeira derivada não existir, a função existe. Porque um bico assim, né? A derivada, ela pode muito bem, ela não existe, mas a função existe. Esse é o caso dos expoentes fracionários, como é o caso deste cara aqui em azul, que nós vimos na aula passada e também a aula retrasada. Muito bem, vamos iniciar a gravação. Nós já iniciamos a gravação. Bom, como continuidade, então, aqui pede-se, encontre os extremos dessa função aqui. O que são extremos? São os pontos de máximo e de mínimo relativos. Tá? Então, esse gráfico ele não foi fornecido, tá? Mas imagine que tivesse sido. Então, extremos são esse ponto aqui e esse ponto aqui, só esses dois. Como é que eu faço para encontrar os extremos? Eu tenho que achar a primeira derivada, igualar ela a zero, ou verificar onde ela não existe. Esse 3x na quinta menos 5x ao cubo, ele me dá como derivada, é fácil, né? 15x da quarta menos 15x quadrado, né? Isso aqui, ó. E aí depois eu posso fatorar isso e chego nesse cara aqui e eu descubro que a derivada ela existe para qualquer x. Ela é zero quando x igual a zero, quando x igual a menos 1 ou quando x igual a mais 1. Eu vou ter que fazer aquela regrinha lá do sinal, né? Vou colocar a minha linha dos sinais da derivada exatamente aqui em cima, só paralelo ao eixo x, e vou escrever aqui f' igual a 15x quadrado, x mais 1, x menos 1. Eu tenho um ponto de análise aqui, um ponto de derivada zero em x igual a zero, em x igual a menos 1 e x igual a mais 1. Quando x for lá bem, menos 10, menos 1000, né? Eu tenho mais com menos, né? Então, eu vou ter a derivada positiva aqui, ó, positiva. Quer dizer que até mais 1, a minha função está crescendo. Aqui no ponto menos 1, a derivada vale zero. Mas depois de menos 1, eu tenho que ver se ela é positiva ou negativa. Bom, eu vou colocar um valor aqui de 0,5, daí vai ficar mais, e aqui vai dar menos, meio, menos. Então, ela vai ficar negativa. Então ficou claro para mim que ela começou a decrescer. Então, é um ponto de máximo aqui, já está bem claro. Nem preciso fazer segunda derivada. Agora, entre 0 e 1, eu vou pegar o número 0,5. Aí eu vou ter mais. Se for 0,5 positivo, continua dando negativo ali, ó, menos. Então, ela continuou a decrescer. Não estou dizendo que ela passou por zero com isso, tá? É só uma continuidade do decrescimento. E quando x for maior do que 1, é tudo positivo, né? Mais e mais. Então, a partir desse ponto, ela
começa a crescer. Então, aqui eu sei que eu tenho um ponto de máximo, né? E aqui no mais 1 eu tenho um ponto de mínimo. E aqui no ponto 0, eu tenho apenas uma derivada igual a 0. Mas como derivada igual a 0 não é máximo nem mínimo? Bom, vamos à análise. Vamos começar do menos 1. No ponto menos 1, né, é um ponto de onde ela vinha crescendo e passa a decrescer. Então, é um ponto de máximo. Opa, é isso aqui, ó. Tem todo o sentido do mundo. No ponto 0, ela vinha decrescendo, a derivada é 0, depois ela continua decrescendo. Vamos analisar. E é isso mesmo que acontece, ó. Aqui a derivada é 0, ela vinha decrescendo, a derivada fica 0 e ela volta a decrescer. Não tem nada que impeça isso. E no ponto 1, a derivada é 0, né? Ela decresce, derivada é 0 e cresce. Bom, nos 3 pontos a derivada é 0, né? E aqui no ponto 1, eu só vou dar uma entortadinha aqui, ó, para virar o ponto 1. Né? E aqui é um ponto onde a derivada é 0 também. Então, nós acabamos de encontrar os extremos relativos dessa função. Né? Não me pareceu difícil. Tá? Tudo que tem aqui, isso aqui, o que foi feito aqui? Simplesmente 3x na quinta, eu encontrei da função original, onde ela passa por 0, só aqui e aqui. Por que eu encontrei? Para nada. Tá? Porque aqui só pediu os extremos relativos da função. Isso aqui não era necessário ser feito. Tá? Isso aqui eu fiz por curiosidade apenas. Então, vocês conseguiram compreender que os extremos relativos, né, são esses dois. Esses são extremos relativos. Esse aqui não é extremo relativo. Extremo relativo é um ponto de máximo relativo ou de mínimo relativo. Não existe ponto de médio relativo, hein? Isso não existe. Com esse ponto aqui, se ele olhar para o vizinho esquerdo dele, ele vai achar que ele é um ponto de mínimo. Se ele olhar para o vizinho direito, ele vai achar que ele é um ponto de máximo. E como ele tem que ser máximo ou mínimo em relação aos dois vizinhos, não é nada, né? Simplesmente é um ponto de derivada 0, mas que não é nenhum extremo relativo. Vamos analisar esses pontos especiais aí. Esses pontos especiais, esse que nós pegamos tem essa forma aqui, né? Ele é um ponto de tangência, e que ele atravessa o eixo. Né? Mas o ponto de tangência também poderia ser assim, ó, sem atravessar o eixo, apenas tocando o eixo. Isso acontece quando nós temos algumas multiplicidades nas raízes da função. Vamos voltar aqui um pouquinho. Né? Vamos dar uma olhada com mais atenção a essa função. Essa função ela pode ser ainda reescrita assim, ó, f de x igual a x quadrado, x ao cubo, né? Não quadrado, x ao cubo, que multiplica 3x quadrado menos 5. Tá? Coloquei o x ao cubo em evidência. Aí, x ao cubo, 3x quadrado menos 5. Tá? Então, verifiquem que aqui no x ao cubo, na raiz x igual a 0 da função, essa função tem uma raiz x igual a 0, na verdade é uma raiz múltipla, né? Você lembra que eu apaguei aqui? Agora isso aqui vai fazer algum sentido. Eu encontrei as raízes da minha função, né? Eu posso colocar o x ao cubo em evidência, ó, x ao cubo, 3x quadrado menos
5, né? Igual a 0. Então, x igual a 0, de multiplicidade 3, é uma das soluções. E as outras soluções são raiz x igual a mais ou menos raiz de 5 sobre 3. Aqui foi racionalizado, né? Mas eu até vou escrever aqui raiz de 5 sobre 3 para ver se dá 1.2. Tá? Quando as coisas são feitas em software, nós temos que ter uma atenção especial também. Não é só sair e assumir por verdadeiro a resposta, né? Eu vou fazer raiz de 5 terços e vou ver se dá esse valor ali. Por aqui. Raiz de 5 dividido por 3 é 1.291. É a mesma coisa, tá? Simplesmente foi racionalizado. Bom, então as raízes, elas estão aqui ao lado. Vamos pegar ela com assim, em números decimais, que é mais fácil de compreender, né? Então, tenho as 5 raízes. Né? Uma tem multiplicidade 3, né? E as outras duas raízes são simples, né? Então, tenho aqui menos 1.29 menos 1.3, que é essa aqui. 1.3, que é essa daqui. E aqui eu tenho, né, 3 vezes 0, né? A raiz é tripla. O teorema que nós vamos estudar aqui diz que se a raiz é ímpar, acontece uma tangência aqui, ó, e você tem um ponto de inflexão, de forma que você cruze, né? Na verdade, você tem pontos de inflexão até aqui ímpares, né? Porque ele ia inflexionar, depois não ia, na segunda e depois na terceira vai, né? Tem um ponto de inflexão aqui. Se a raiz for par, ele só toca o eixo, ou seja, assim o assado. Se a raiz for ímpar, ele cruza o eixo, mas tem um ponto de inflexão ali no eixo. Existe uma mudança de concavidade. Agora, se a raiz tiver multiplicidade 1, ele só cruza o eixo, tá? Ele só cruza o eixo e pode ou não pode ter um ponto de inflexão. Tá? Então, raiz de multiplicidade 1 são essas aqui, ó, onde ele só cruzou o eixo. Tá? Raiz de multiplicidade 3, né? Porque 0 é 3 vezes a raiz, que se repete. Então, ele vai ter um ponto de inflexão. Se tivesse ainda alguma coisa aqui, vezes x na quarta, né? Ia ter mais uma raiz. Vamos supor que isso aqui fizesse isso aqui, ó. Ia ter mais uma raiz, né? Porque ia ter um número aqui, sei lá, 3, né? Que se repete 4 vezes. Né? Seria x menos 3 na quarta. Tá? Nós podemos até inventar alguns gráficos aqui para ver se a gente entendeu bem. Aí eu acho que essa é a ideia mesmo, né? Vamos inventar um, que daí a gente vai entender bem essas multiplicidades. Então vamos inserir um gráfico. Eu vou colocar aqui, ó, x mais 2 elevado ao cubo. E vou fazer o gráfico de menos 4 até mais 4. Aqui de menos 100, de menos 100 até mais 100. Vou fazer de menos 4 a 4 também, só para ficar bem igualzinho. Vamos ver se dá certo. Pronto, ó. X menos 2 elevado ao cubo
ele passa bem pelo x igual a 2. Talvez eu tenha que fazer de 5 para ele fazer de 1 em 1, tá? Senão a escala não vai ficar legal. Pronto, ele passa bem pelo x igual a 2. Agora eu vou multiplicar isso aqui por x menos 1, x menos 1 elevado à quarta. Olha o que aconteceu aqui, ele já passou por aqui, ó. Ele só ficou muito alto aqui, ó. Eu teria que colocar aqui, talvez 50. Agora eu enxergo, né? Vou colocar aqui uns 20. 25. Olha aqui, ó. Então, x mais 2 elevado ao cubo, ele cruzou aqui, tem um ponto de inflexão. X menos 1 elevado à quarta, ele só tocou 1, né? Eu posso ainda fazer isso aqui vezes x menos 2, vezes x menos 2, para ter uma raiz simples em 2. Né? Agora, ó, ele fez esse esquema aqui, né? Ele passou porque ele é o cubo, né? Então ele tem um ponto de tangência 0, mas ele cruza. Aqui ele tem um ponto onde ele só toca e não cruza, porque é elevado na quarta. E no 2 ele tem uma multiplicidade simples, né? Ele simplesmente cruza o eixo. Eu vou colocar aqui um outro número, vou colocar talvez menos 25. Tem que colocar um pouco mais, menos 50. E agora eu consigo compreender esse gráfico. Ó. O cubo aqui, ó, né? 1 na quarta aqui, e o x menos 2 aqui cruzando uma vez só. É legal saber esses teoremas, né? Mesmo porque agora eu vou conseguir compreender melhor esse gráfico aqui, ó. Será que esse gráfico aqui, ele está correto? Bom, vamos dar uma pensada. Ó. Esse gráfico, ele vai cruzar o eixo x, né, no ponto x igual a 0, né, porque isso aqui é x menos 0 ao cubo, né? Então ele vai cruzar de um jeitão assim, ó. Assim. Ou assim. Tá? Ele vai cruzar e vai ter um ponto de tangência. Isso acontece em x igual? Acontece, ó. Acontece aqui, ó. Ele no ponto x igual a 4/3, ele só vai cruzar. Né? No x igual a 4/3, ele só cruza, tá certo? E no ponto x igual a menos 2, ele só vai tocar ou assim, ou assado, né? Olha aqui, ó, só tocou. Bom, então esse gráfico aqui, ele tem bastante chance de estar certo, porque ele obedeceu, né, essas implicações geométricas, né, da multiplicidade das raízes. Legal. Né? Agora, um próximo exercício é o seguinte. Alguém fez para você esse gráfico numa calculadora gráfica e te devolveu esse gráfico azul aqui. Será que está aparecendo tudo que é interessante nesse gráfico? Obviamente, você não vai fazê-lo de menos infinito a mais infinito. Mas será que a escala está legal do gráfico? Bom, vamos conferir, né? Bom, primeiro, esse aqui é um polinômio de grau 4. Um polinômio de grau 4 precisa ter 4 raízes. Pode ser que não tenham 4 raízes reais. Bom, mas como ele cruzou o eixo x 4 vezes, este polinômio tem 4 raízes reais. Quer ver um polinômio que não tem nenhuma raiz real? Imagine que fosse y igual a x na quarta mais 1. Pronto. É isso daqui, ó. E não tem nenhuma raiz real, mas tem 4 raízes mesmo assim. Tá? Só que essas 4 são raízes
complexas, né? Mas tem 4 raízes. Bom, como teve 4 reais, né, cruzou 4 vezes o eixo X, beleza. Então, já pegou as raízes. Tá? Você pegou as raízes, obviamente, pegou tudo que está aqui no meio das raízes. Parece, né, no olhômetro, que isso aqui vai para o mais infinito aqui e para o mais infinito aqui. Tá? Então, parece que eu não preciso fazer mais o gráfico. Agora eu vou confirmar isso. Bom, pegou as 4 raízes, legal. Agora vamos ver quando que esse gráfico, né, vai para o menos... Vamos ver se ele vai para o mais infinito ou para o menos infinito, conforme x vai para mais infinito para menos infinito. Bom, vamos calcular o limite do polinômio quando x vai para mais infinito. Nós nos lembramos que apenas precisa pegar a parte de maior grau quando o polinômio vai para o infinito. Bom, não importa se é mais ou menos infinito, esse cara aqui vai para mais infinito. Então, foi o que apareceu aqui pela tendência do gráfico, que não importa se x vai para menos infinito, mais infinito, que ele vai para mais infinito. Então, conclusão, não está faltando nada significativo nesse gráfico. Olhando para ele, eu entendo bem o comportamento da função. Afinal de contas, tem as 4 raízes, né, e ele é feito até o ponto onde eu imagino que ele está indo para o infinito. Está muito bem feito. Agora, a coisa começa a esquentar. Nós vamos fazer o gráfico de x ao cubo menos 3x mais 2, mas não é mais análise de um gráfico pronto, e sim nós temos que fazer o gráfico. X ao cubo menos 3x mais 2. Vamos dar uma conferidinha. X ao cubo menos 3x mais 2. Bom, agora eu vou fazer com todas as técnicas que eu aprendi até aqui. Legal seria, primeiro, imaginar no infinito, né? Como é que seria esse gráfico. Então, vou colocar aqui, quando x tende ao infinito, né? Como consequência, né? Não preciso nem pensar muito, só pego esse primeiro termo, né? O y também vai tender ao infinito. Quando x tende a menos infinito, o y vai tender a menos infinito. Tá? Esse aqui é o que nós chamamos de comportamento terminal da função. Tá? Então, ela vem do menos infinito e vai para o mais infinito. É um polinômio, né? Nem poderia esperar algo diferente. Eu não consigo achar as raízes da função, porque é um polinômio de terceiro grau, né? Mas eu já posso dizer que quando x igual a 0, como consequência, y igual a 2. Né? E quando y igual a 0, como consequência, eu não sei. Vou partir agora para a primeira derivada, fazer uma análise de crescimento. Y' igual a 3x² menos 3. Vou ver quando a derivada é 0 ou ela não existe. Bom, ela existe para qualquer x, por isso que eu aprendi domínio, né? E eu sei que a derivada é igual a 0 quando 3x² menos 3 igual a 0. Quando x for igual a mais ou menos 1. Eu tenho 2 pontos onde essa primeira derivada é igual a 0. Já vou aproveitar o embalo para fazer a segunda derivada. Segunda derivada igual, vou olhar para aquele cara lá, 3x² menos 3 vai ser 6x. E eu verifico aqui que em x igual a 0, a segunda derivada é 0.
Agora nós podemos fazer uma análise de sinal da derivada e da segunda derivada, né? Da função daria para fazer se eu tivesse isolado algum x, mas é cúbico, né? Até tem como, mas é bastante sofrido, né? A gente vai passar a vez, né? Então vamos fazer aqui o y', que é igual a 3 x mais 1, x menos 1. O y duas linhas, que é igual a 6 vezes x menos 0. Aqui o ponto 0 é um ponto de análise, e aqui o menos 1 e o mais 1. Quando x for muito, muito pequeno, a função vai estar com derivada positiva, ou seja, crescendo, crescendo. Quando x tiver entre menos 1 e 1, vou escolher 0, por que não, né? Quando for 0, então eu vou ter aqui mais e aqui menos, ela vai estar decrescendo. E quando x for muito grande, é tudo positivo, ela vai estar crescendo de novo. Bem como se fosse y igual a x ao cubo só, né? Ela cresce e cresce de novo, tá certo? Aqui parece que ela cresce, vai dar uma decrescida para depois crescer. Não, faz todo sentido do mundo. Faz todo sentido do mundo. A segunda derivada, ela é negativa quando x é negativo, então ela é convexa. E depois ela é côncava. Eu já poderia me arriscar agora a fazer o gráfico. Então, em x igual a menos 1, vou pegar a vermelhinha aqui. Quando x igual a menos 1, eu tenho um ponto de derivada zero. E quanto que vale o y? É só colocar aqui, ó. Ele vai valer menos 1 ao cubo. Eu vou fazer a continha aqui, ó. F de x igual a x ao cubo menos 3 vezes... Opa! Menos 3 vezes x mais 2. Então, vamos fazer f de menos 1. Vou fazer f de mais 1 também, já para ter. Olha aqui, ó, 1 é a raiz da função. Que sorte é nossa, não? Que sorte é nossa. 1 é a raiz da função, já chamo uma das raízes, né? A gente já pode até encontrar as outras agora. Então, f de menos 1 é 4. Não me lembro se é 4 menos 4, deixa eu ver. 4. Então, f de menos 1 é 4. Isso aqui quer dizer que a função, ela cresce, né? Ela vem crescendo e de maneira convexa. Faz isso aqui, ó. Ela vem lá do menos infinito, né? Ela vem crescendo e de maneira convexa. Continua convexa até zero. Então, só que ela vai decrescendo. Então, ela faz isso aqui, ó. Aqui a derivada é zero, hein? Aqui a derivada é zero. Menos 1. Bom, em x igual a zero, acontece uma mudança de concavidade. X igual a zero, acontece essa
mudança de convexa para côncava, afinal de contas é positiva. Simplesmente, esse gráfico agora ele fica côncavo. E ele fica côncavo até x igual a mais 1. Onde a gente viu que quando x igual a mais 1, a função vale 0. Então, eu vou ter que redesenhar isso aqui, que não ficou legal. Esse pedaço aqui eu vou ter que redesenhar. Tem que fazer assim, ó. Ele fica aqui, continua côncavo. Neste ponto x igual a 0, ele muda para côncavo, né? Aqui ele é convexo, aqui ele muda para côncavo. E eu não sei se ele vai cruzar esse x aí ou não, né? Mas eu sei que ele chega aqui. Ele continua côncavo. A derivada é 0, ele só toca e volta a subir. E vai para o mais infinito, né? Nós previmos que ele ia para o mais infinito. Ele vem do menos infinito e vai para o mais infinito. Ele vem do menos infinito, né? Dá essa derivada a 0, dá essa outra derivada a 0, dá uma mudança de concavidade aqui e vai para o mais infinito. Muito bem. Agora, só por curiosidade, tá? Nós terminamos o gráfico, tá? Terminou a questão, é isso daqui. Mas nós queremos determinar quanto que vale esse número aqui, né? Naturalmente, ele vale o número menor do que menos 1. E antes disso, quanto que vale esse y aqui, que a gente não calculou, né? Esse y ali vale 2, tá? Então, ele passa mais. Isso aqui era para ser o número 2, tá? Então, é só colocar um pouquinho mais para cima, não tanto mais para baixo, mas está legal. Nós achamos uma das raízes, agora terminou a questão, né? Eu só quero dar mais um passo. Ó. A questão, ela terminou, esse é o gráfico, né? Nós já fizemos ele. Bom, nós queremos achar agora essa outra raiz aqui. Tá? Como nós fazemos isso? Em todas as questões didáticas eu digo, de exercício, de prova, de concurso público, você pode sempre colocar uma raiz aqui, vai ser mais 1, menos 1, mais 2 ou menos 2. Dificilmente vai fugir do mais 1 e menos 1. Tá? Tanto é que a gente já viu que 1 é uma das raízes. Agora nós vamos pegar esse polinômio aí, x ao cubo menos 3x mais 2, e vamos dividir ele pela raiz x menos 1 que nós encontramos. Tá? Se 1 for uma raiz mesmo, e a gente sabe que é, o resto dessa divisão vai dar 0. E assim como quando nós dividimos, por exemplo, 7 por 2. Né? 7 dividido por 2, a gente sabe que dá 3. 3 vezes 2 dá 6 e sobra 1. Tá? Por que você fez tamanha simplicidade, Ângelo? Porque tudo na vida é simples, se você souber dividir coisas difíceis em coisas simples. Ó, porque 7 é igual a 3 vezes 2 mais 1. Tá? Esse 7 é igual a 3 vezes 2 mais 1. É a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Tá? Se fosse 6, né? Se fosse 6, aqui daria 0. Né? 6 igual a 3 vezes 2 mais 0. X ao cubo dividido por x, que esse é o procedimento, tá? Vai dar x quadrado. X quadrado que multiplica x menos 1 vai ficar x quadrado, x ao cubo, desculpe, ó, x ao cubo menos x quadrado. Agora você faz o de cima menos o de baixo, porque é assim que você faz uma divisão, né? X ao cubo menos x ao cubo dá 0. Aqui vai ficar menos x quadrado, porque em cima é 0x quadrado, menos 3x mais 2.
Agora, x² dividido por x, que vai dar x, só que menos x, né? Menos x vezes x vai dar x² negativo. Depois, ao final, ainda vou diminuir os dois. Mais x. Corta, corta. Esse menos esse vai dar menos 4x. Menos 4x mais 2. Este divide por aquele, vai dar menos 4. Menos 4. Quatro x mais 4. Tem alguma coisa aqui que nós erramos, que isso aqui deveria ter dado 0. Tá? Deixa eu ver aqui. Menos x² mais x. Menos 4x. Será que não é 1? Eu tenho a impressão que a gente achou 1. Uma das raízes, sim. Uma das raízes é 1. Ah, 1 é uma das raízes, sim. Tá? Então, nós erramos aqui de alguma forma. Vamos ver de novo se a gente copiou alguma coisa. x² menos 3x mais 2. Vamos apagar isso aqui e fazer esse procedimento de novo. x² menos 3x mais 2 dividido por x menos uma raiz, que é x menos 1. Este dividido por esse vai dar x². Daí vai ficar x² menos, aqui que nós erramos, eu acho, ó, menos x². Aqui vai ficar um mais x² embaixo. Corta esse com esse. Agora vai ficar, ó, mais x² menos 3x mais 2. E antes nós, por algum motivo, tínhamos colocado menos x², acho eu. Bom, x² dividido por x é igual a x. Vai ficar x² mais x. Diminui uma da outra, corta, corta. Menos 4x mais 2. Menos 4x dividido por x só um pouquinho aqui, ó. x², aqui é x² menos x e não mais x. Ó, x² menos x. Corta esse com esse. Agora, menos 3x mais x vai dar menos 2x mais 2. Este dividido por aquele vai dar menos 2. Que vai ficar menos 2x mais 2. Agora, um menos o outro vai dar 0. Então, né, voltando ao raciocínio do 7 vezes 3 mais 1 aqui, né, eu sei que x² menos 3x mais 2 pode ser escrito como x menos 1, que multiplica x²
mais x menos 2. Eu já sei que uma das raízes é x igual a 1. E as outras duas? Aí você faz aqui por soma e produto, ou por delta, o que for mais fácil. Eu vou começar por soma e produto. Quais números que multiplicados precisam dar menos 2 e somados dão 1. Então, 1 negativo, né? 1 negativo. Então, menos 2 e 1 parecem ser esses números. Menos 2 e 1. Então, este cara aqui, né? Ele continua sendo igual a x menos 1, que multiplica de novo x menos 1, porque 1 é raiz, né? X mais 2. Agora, para fazer o gráfico, eu posso dar uma incrementada aqui, uma vez que eu tenho as 3 raízes, né? Eu vou fazer esse gráfico de maneira mais completa ainda. Nem sempre eu consigo, né? Mas raiz cúbica, as questões didáticas sempre tem essa peculiaridade, que é uma raiz igual a mais 1, menos 1, ou mais 2, menos 2. Então, agora eu vou colocar y aqui, que é igual a, né, se nós olharmos lá, x menos 1, x menos 1, x mais 2. X menos 1, vou fazer assim, ao quadrado, x menos 2. Eu tenho como raízes x igual a 1. X igual a 1 é uma raiz. X igual a menos 2 é outra raiz. Bom, não importa o valor de x, isso é positivo. Eu sei que a função ela vai ser negativa quando x for menor do que... Aqui é x mais 2, não x menos 2, né? Aqui é x mais 2, vamos dar uma olhadinha ali em cima. É x mais 2, tá? Quando x for menor do que menos 2, a função vai ser negativa. Quando x for maior do que mais 2, né, ela vai ser do que menos 2, né, ela vai ser positiva sempre, afinal de contas o lado de cá sempre é positivo. Positivo, 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 positivo. Agora vai ficar muito melhor de fazer o gráfico. Eixo x, eixo y. Em x igual a 2 eu tenho uma raiz, né? Eu quero dizer então que o gráfico passa por aqui obrigatoriamente, ele passa por aqui obrigatoriamente, né? A gente já viu que ele passa quando x igual a 0, né? A gente já viu que ele passa pelo ponto 2, né? X igual a 0 vai ficar o quê? Vai ficar 1 ao quadrado, né? Menos 1 ao quadrado vezes 2, né? Então vai passar pelo ponto 2. A gente sabe que aqui eu tenho uma derivada igual a 0. E eu vou substituir esse ponto menos 1 aqui. Daí eu vou ficar com o quê? Com menos 2 ao quadrado vezes 1. Né? Vai dar 4. Então eu sei que aqui eu tenho o ponto 4, né? Um ponto de derivada 0. É um ponto de máximo, porque a função vinha crescendo e decrescendo, a derivada é 0 e é convexa. Né? Então é um ponto de máximo aqui, assim, ó, desse jeitão. Eu sei que aqui eu tenho um ponto de mudança de concavidade, né? Então aqui, ó, ele deixa de ser, né? Aqui em flexão, né? F, fazer com a cor da F duas linhas até melhor, né? Fazer assim. Que é esse roxinho aqui. Aqui ele deixa de ser côncavo para ser convexo. Deixa de ser côncavo para ser convexo, né? F duas linhas igual a 0. Aqui em cima, F' igual a 0. E aqui embaixo, ela é côncava, né? E ela de um decrescimento passou a crescer, então é um ponto de mínimo. Aqui embaixo
ela é um ponto de mínimo. Agora podemos fazer o gráfico, né? O gráfico ele vem do menos infinito, convexo, passa por aqui, né? Menos infinito, convexo, crescendo, né? Depois ele vem para cá, né? Depois ele muda de concavidade, vem para cá, né? E depois ele continua crescendo de acordo com aquela derivada. Agora nós encontramos até esses pontos aqui de cruzamento, né? Aqui é aqui é uma raiz dupla, faz todo sentido, né? Aqui é uma raiz simples, porque cruzou e não tem ponto de inflexão. E aqui simplesmente é um ponto de inflexão, não tem nenhuma análise maior a ser feita. Vou escrever que aqui também a derivada é zero, né? Aqui a segunda derivada é menor do que zero, né? E aqui também a segunda derivada é maior do que zero porque é côncava. Dificuldade nessa questão ou ficou compreendido? Como é que ficou? Andressa, Edsa, Igor, Jennifer? Legal, legal. A gente detalhou bem essa questão, né? Então, acho que isso ajudou bastante. E depois em casa também vocês têm aqui cada passo, né? Explicando o crescimento, decrescimento, né? E, por fim, o gráfico final. Bom, agora eu tenho até uma figurinha de um coração aqui, porque esse é o coração desse capítulo. Tá? Eu, para fazer gráfico, são importantíssimos aqui. Ainda vou fazer o coração do coração, ó, onde x intercepta o eixo y, onde y intercepta o eixo x. Importantíssimo. Tá? Extremos relativos, né? Isso aqui é a derivada primeira. Concavidade, que é a derivada segunda. Tá? Intervalos de crescimento e decrescimento. Bom, isso aqui tem tudo a ver com a derivada primeira, pontos de inflexão tem tudo a ver com a derivada segunda, né? Assíntota. Assíntota é quando y, né, tende a mais ou menos infinito, né, ou ainda quando x tende a mais ou menos infinito. É o comportamento, né, que é esse aqui, ó. Isso não deixa de ser uma assíntota em muitos casos também. Simetria. Bom, a simetria é um espelho, né? Você pode ter uma simetria em torno do eixo y, quando você troca x por menos x. Uma simetria em torno do eixo x, que é quando você troca y por menos y. Ou ainda uma simetria em relação aos dois, que a gente chama de simetria em relação à origem, né? Quando troca os dois por eles negativos. Tá? E essa parte de simetria eu gosto de analisar só no final, depois do gráfico feito, porque é mais fácil. Tá? Vamos então fazer esse gráfico aqui, ó. Esse aqui já parece bem mais difícil, né? 2x quadrado. Eu vou copiar ele e colocar no quadrinho branco. Tá? Este daqui, então. Bom, vamos começar. Quando x é igual a zero, começar pelos pontos de intercepção. Quando x igual a zero, como consequência, o y vai ficar igual a menos 8 dividido por menos 16, que vai ser 1/2. 1/2. Então, esse é o primeiro ponto de intercepção com o eixo y, né? Porque x igual a zero. Agora, quando y igual a zero, nós temos como consequência
que 2x² menos 8 igual a 0. X² igual a 4. X igual a mais ou menos 2. Né? Então, eu sei que tanto em x igual a mais 2 quanto x igual a menos 2, eu tenho uma intercepção com o eixo x. Então, se eu for desenhar aqui o plano XY só para essas duas descobertas, né? Eu sei que essa função aqui, ela intercepta em y igual a 1/2, intercepta em x igual a menos 2, e em x igual a mais 2. Eu não sei, pode ser uma parábola assim, né? Eu não sei, não sei. Né? Só sei que ela vai interceptar nesses pontos. Logicamente não vai ser uma parábola porque, né, é uma divisão de parábolas isso aí. O próximo passo, por que não saber o comportamento quando o x tende ao infinito, ou quando eu tenho um problema aqui, né? O y ele não existe quando o denominador dá 0, então eu tenho um problemaço, né? Eu tenho uma assíntota. Ou simplesmente y não existe. Né? Y não existe quer dizer que tem uma assíntota ali. Não é necessariamente uma assíntota. Né? Nós vamos ter que ver se é uma assíntota ou não. Mas eu sei que y não existe. Y não existe quando x² menos 16 igual a 0. Ou seja, quando x igual a mais ou menos 4. Então, posso até emendar um pouquinho mais esse gráfico aqui agora. Porque os pontos mais ou menos 4 vão ser pontos de análise. Para eu saber se é uma assíntota ou não, vai ter que ser 0 aqui embaixo, sem ser 0 em cima. Agora, se eu colocar 4 lá em cima, vai ficar 2 vezes 16. Que coisa, hein? Que coisa, se eu colocar 4 lá em cima, vai ficar 2 vezes 16 menos 8. Ah, isso não dá 0. Se eu colocar menos 4, 2 vezes menos 16 menos 8, também não dá 0. Tá? Então, o que, que acontece? Eu vou ter um número dividido por 0. Isso pode ser mais ou menos infinito. Então, em menos 4, a função pode ser mais ou menos infinito, assim como em mais 4. Claro que a função não existe, né? E aí nós temos uma assíntota. Aqui e aqui. Ó. Né? A função não está definida aqui, porque para um lado ela vai para o menos infinito, para o outro mais infinito. Veja que nem começamos com derivadas, vamos começar agora, tá? Antes disso, quando x igual a 0, a gente já fez, né? Y não existe quando embaixo for 0. Agora, quando y for 0, que a gente não fez ainda, 2x² menos 8 igual a 0, x igual a mais... Não, a gente não fez ainda. Y igual a 0, quando 2x² menos 8 igual a 0. Ah, a gente já fez aqui em cima, ó. X igual a mais ou menos 2. A gente já fez. Então, aqui é quando y igual a 0, e aqui é quando x igual a 0. Tá certo. Bom, isso aqui, então, eu vou apagar agora. E agora vamos às derivadas. A minha função é uma função de divisão, nada boa de derivar, né? 2x² menos 8 sobre x² menos 16. Derivada primeira é a derivada do de cima,
vezes o de baixo. 4x, que é a derivada do de cima, vezes o de baixo. X² menos 16. Menos a derivada do de baixo, vezes o de cima. Dividido pelo de baixo ao quadrado. Vou dar uma simplificadinha nessa derivada ainda, é possível. Embaixo não vou nem mexer, tá feio que chega. X² menos 16 ao quadrado. Aqui vai, vou ter que fazer um cubo aí, não tem jeito. 4x ao cubo, x ao cubo. Se bem, ó, que eu posso colocar um 2x em evidência, eu acho que isso vai me ajudar a fugir dos cubos. Olha aqui, ó, faz assim, ó, 2x que multiplica 2x² menos 32. É só dividir 2 para cá e 2 para lá. Menos 2x que multiplica... Ah, eu vou fazer 4x para os dois, que é mais fácil. Faz assim, ó, 4x que multiplica x² menos 16, menos 4x que multiplica x² menos 4. Muito mais fácil. Y' igual x² menos 16 ao quadrado, 4x em evidência, e agora multiplica x² menos x². Isso foi legal, ó, x² menos x². Menos 16 mais 4. Menos 16 mais 4 dá menos 12. Y' igual a... Agora, menos 12 vezes 4x, eu vou deixar... 48, né? 48. Menos 48x sobre x² menos 16 ao quadrado. Agora sim, eu consigo achar quando a primeira derivada não existe ou quando ela é zero. Isso aqui implica no quê? Que a primeira derivada ela é zero em x igual a zero. E a primeira derivada ela não existe quando x for igual a mais ou menos 4. Muito bem, a função já não existia, como é que a derivada de algo que não existe vai existir? Isso me parece bastante óbvio. Bom, em x igual a zero eu tenho derivada zero. Então, eu já sei que em x igual a zero, que é aqui, né? Eu tenho derivada zero aqui, ó. Eu só não sei se é um ponto de mínimo ou máximo. Eu juro que tem cara de mínimo, de máximo. Tem cara de máximo, mas não sei, né? Não dá para ficar cantando muita solução aí. A única coisa que a gente tem é que as derivadas aqui não existem, né? A derivada primeira não existe. Claro que não existe a segunda também, né? Nem a função não existe. E aqui a primeira derivada é zero. Vamos à segunda derivada. Ainda bem que a primeira não deu tão complicada, porque daí anima a gente a fazer a segunda derivada, né?
Segunda derivada é a derivada do de cima vezes o de baixo. Menos a derivada do de baixo. Agora eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, né? Chamar tudo isso aqui de U. Vou fazer 2 vezes U vezes o linha aqui, né? Que é 2x. Tudo isso aqui dividido por x² menos 16 ao quadrado, ou seja, na quarta. Dá uma simplificadinha aqui. X² menos 16. Aqui era quadrado também, porque é derivada do de cima vezes o de baixo. Ó. Agora, eu vou colocar aqui 2 que multiplica x² menos 16 em evidência. X² menos 16 na quarta. Aqui eu vou fazer menos 2. Menos, divide por 2, isso aqui dá 24, né? Menos 24. Mas se eu botar o 4 em evidência, também é possível, né? Então, aqui vai ser 12. Menos 12 vezes 4, x² menos 16. Só que esse cara ao quadrado não adiantou de nada. Não adiantou de nada a minha jogada. Eu estava tentando aqui fazer uma jogada para tentar unir esses dois, tal como nós fizemos lá em cima antes. Eu vou simplesmente colocar o x² menos 16 em evidência, sem tentar fazer muito malabarismo. Vamos fazer assim, ó. X² menos 16, que multiplica menos 48, x² menos 16, ele era ao quadrado, tá? Menos 4x. Às vezes a gente quer complicar. Essa era a maneira mais simples. Até vou poder cortar com o de baixo. Né? Esse corta com esse e vai ficar o cubo, né? Posso até fazer aqui em cima, já corta esse com esse. Esse aqui fica o cubo. Agora aqui em cima vai ficar menos 48x². Menos 48 vezes menos 16, que é um número bem grande. 48 vezes 16 igual a 768. Mais 768, né? Porque é menos com menos. Menos 4x. A segunda derivada, ela não existe, claro que ela não existe, em x igual a mais ou menos 4. E a segunda derivada vai ser igual a zero quando o denominador for igual a zero. Eu vou dividir tudo por 4. Ela vai ser igual a zero quando menos 12x² menos x
mais 768 dividido por 4, que é 192, mais 192, igual a zero. Tá? Eu vou fazer essas continhas aqui para já pegar as raízes direto. Tá? Então, tenho aqui menos 12 vezes x quadrado, menos x mais 192. Vocês vejam que vão dar números, né? Uns números bem chatinhos aqui. Deixa eu apagar esses aqui. Menos 4 e 3. Eu vou fazer como... eu vou ter que anotar isso aqui. Menos 4 e... Deu mais ou menos menos 4 e 4. Tá? Esses números. Vamos ver se nós acertamos isso aqui, essa segunda derivada. Tá? Só para... Derivada segunda, né? 48, 16 mais x ao cubo. Então, menos 48. Dezesseis mais 3x quadrado. Alguma coisa não deu muito certo aí, ó. A gente até cortou alguma coisa. Derivada segunda, 48, 16 mais 3x quadrado. Eu vou copiar esse valor aqui para a gente conferir lá. Bom, a primeira derivada deu menos 48x sobre x quadrado menos 16, está certo. A segunda derivada deu 48. Essa parte de baixo está certo, a de cima aqui que parece que não ficou legal, tá? Porque os termos em x, não tem nenhum termo em x independente. Vamos ver onde que a gente possa ter errado aqui. A derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo, que é 2x quadrado menos 16 vezes 2x. Tá. Daí, depois nós colocamos o x quadrado menos 16 em evidência, que ficou 48 x quadrado menos 16. Menos 4x. Tá, mas aqui tem o menos 4x. Muito estranho. Eu vou confirmar aqui essa derivada, menos 48x sobre x quadrado menos 16. Menos 48 vezes x, dividido por x ao quadrado menos 16. Opa.
Aqui eu vou dar uma compactada. Tá. X quadrado menos 16. E aqui tem apenas termos ao quadrado. Eu acho que a gente andou fazendo alguma coisa errada na derivada mesmo. Tá? Fazer a derivada só desse cara aqui para ver se foi esse aqui que eu errei. A derivada só desse de baixo, só que ele não fez como nós estamos acostumados, né? Vamos fazer mais um passinho aqui. Eu quero fazer a derivada de x quadrado menos 16 ao quadrado com relação a x, né? Eu chamo isso aí de u, vai ficar 2u vezes du de x. Isso está certo. Só que faltou uma parte aqui, ó. Isso aqui tudo ainda, ó, eu fiz menos a derivada do de baixo e eu tenho que fazer vezes o de cima. Faltou fazer vezes o de cima, claro que está errado. Tá? É a derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima. Faltou fazer vezes o de cima. Aí não vai, aí não vai. Agora nós vamos apagar isso aqui. E vamos simplificar essa segunda derivada. Eu posso, de novo, colocar o x quadrado menos 16 em evidência, está tudo certo, que multiplica menos 48. Eu até posso colocar menos 48, que multiplica tudo agora. Menos 48, que multiplica x quadrado menos 16, que multiplica x quadrado menos 16. Isso aqui é porque é elevado ao quadrado, né? Menos 4 x quadrado. Menos 4x quadrado. 2 vezes 2 vezes x. Tudo isso aqui sobre x quadrado menos 16 na quarta. Agora eu corto este com este. Y, duas linhas, igual a menos 48 sobre x quadrado menos 16 ao cubo, que multiplica x quadrado menos 4x quadrado, que vai dar menos 3x quadrado. Menos 16. É até onde eu consegui chegar. Agora, aqui, primeiro vamos conferir a resposta, né? Olha aqui, ó. Tá? Só que aqui ficou tudo mais, porque você multiplicou tudo por... esse menos, você multiplicou por esse menos e por esse menos, tá? Então dá na mesma. Então chegamos na resposta certa agora. E nós sabemos que a segunda derivada ela não existe quando x é igual a mais ou menos 4. E que a segunda derivada é igual a zero
quando x² for igual a menos 16 terços. Bom, não tem como x² ser igual a menos 16 terços. Então, em nenhum ponto a segunda derivada é igual a zero. Essa derivada ela sempre vai ser positiva, a segunda derivada ou sempre negativa, né? Isso é fácil de fazer análise de sinal por aqui, ó. Aliás, a gente vai ter que fazer análise de sinal não só quando ela é zero, quando ela não existe também. Então, que perigo, hein? Que perigo. Vamos montar o gráfico. Tá? Lá em cima, ó, nós descobrimos que em 4 e menos 4 a segunda derivada não existe também. Nós descobrimos onde a primeira derivada é zero. Agora vamos fazer algum joguinho de sinais aí para conseguir fazer esse gráfico. Vou começar com a primeira, vou começar com a função mesmo, tá? Com a função mesmo. Tá? Veja que essa função tem x² em cima e embaixo. Isso já é bom. Isso já é bom. Quer dizer que os x, eles vão o positivo ou negativo, sempre vão ficar positivos, tá? Mas não é tão simples assim, eu vou ter que fatorar em cima e embaixo ainda, mas coisa que eu já fiz quando descobri aqui, ó, mais 2 e menos 2, né? E o mais 4 e menos 4. Isso aqui eu posso escrever como 2 que multiplica x² menos 4, né? Que é 2, x mais 2, x menos 2. Dividido, aqui embaixo vai ser por x mais 4, x menos 4. Então, vou começar fazendo a análise de f, tá? Análise do sinal de f. Quando f for menor do que menos 2, tá? Que é para cá, tá? Então esse vai ser, quando f, ou menor do que menos 4 ainda, que menos 4 manda mais ainda, quando for menos 100, né? Então vai ficar menos, 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 menos. Tudo menos. A função vai ser positiva. Agora, quando f for menos 3, quando for menos 3, esse cara aqui vai ser positivo. Esse vai ser negativo, esse vai ser negativo e esse negativo. Então, a função vai ser negativa. Quando f for menos 2, vai ser 0. Quando for menos 1, quando f for menos 1, esse aqui vai ser positivo também. Esse vai ser negativo, negativo, positivo e positivo. Então, f vai ser positivo. Eu poderia também fazer quando for 0, né? Quando for 0, vai ser negativo, negativo, positivo e positivo, a mesma coisa, né? Eu fiz 0 só, ou poderia fazer mais 1, tanto faz, né? Só que 0 é mais fácil, daí vale daqui até aqui o 0, né? Entre 2 e 4, então, quando ela for maior do que 2 e menor do que 4, aqui ela vai ser negativa. E quando ela for 100, né, bem maior do que 4, tudo vai ser positivo, ela vai ser positiva. A função. Agora eu vou fazer a primeira derivada. F', que vale menos 48x sobre alguma coisa ao quadrado. Tá? Só vou colocar o... Ela é menos 48x. Essa alguma coisa a gente já sabe que é x² menos 16, né? Vamos ver se é isso mesmo. É x² menos 16 ao quadrado. A parte de baixo aqui sempre vai ser positivo, o que interessa é a parte de cima, né? Então, aqui em x igual a 0 é o divisor de águas, a derivada ela vai ser positiva para cá e ela vai ser negativa para cá, exatamente, né, por causa desse menos. Agora eu tenho que fazer uma análise especial aqui onde ela não existe também, em menos 4 e 4.
Porque ela pode mudar de sinal onde ela não existe, também é um ponto crítico. Só não vou chamar isso aqui de ponto crítico porque a função não tem domínio ali. Se a função tivesse domínio, seria um ponto crítico, né? Bom, mas mesmo de qualquer forma, sendo ou não sendo, onde a derivada não existe ou a derivada é zero, nós fazemos a análise de sinal. Se a derivada for um número muito grande, ela continua negativa. Se for um número muito grande negativo, ela passa a ser positiva. Então, a derivada não mudou de sinal, né, nesses pontos aqui. Agora vamos à segunda derivada. Onde nós vamos fazer a análise também no ponto x igual a zero, menos 4 e 4, que são os pontos onde a segunda derivada é zero e não existe. E a segunda derivada, ela deu que ela não existe nos pontos mais ou menos 4, e não existe ponto onde ela é zero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar tudo isso aqui lá para cima, não tem jeito. 48, 3x² mais 16. Dividido por x² menos 16 ao cubo. Aqui em cima sempre vai dar positivo. Aqui sempre vai dar positivo. Não tem jeito. Sempre positivo. O que eu tenho que prestar atenção aqui embaixo? Tá? Aqui embaixo em x igual a 4, obviamente não existe, né? Mas pense num x tipo menos 100. Não, menos 100 vai dar um número positivo, então fica positivo. Beleza. A mesma coisa vale para mais 100. Então, côncavo, né? Aqui é côncavo, aqui é côncavo. Agora, pensa num número aqui, por exemplo, zero, que seja. Zero, isso aqui vai dar negativo, negativo ao cubo, negativo, negativo. Então, aqui vai ser tudo negativo. No zero, eu nem preciso fazer análise, porque eu não tenho... né, o ponto zero não representa nada do ponto de vista de concavidade, né? No máximo que você vai descobrir que é convexo, porque vai dar negativo a segunda derivada. Agora, nós podemos fazer o gráfico. Veja que esse gráfico, ele cresce, decresce. Bom, então aqui o gráfico é assim, ó, é um côncavo para baixo, né? E ele vai passar por esses pontos aqui, ó, mais 2 e menos 2. Se eu fizer as continhas lá com limite e tal, eu vou ver que ele vai para menos infinito aqui, ó. E aqui também ele vai para menos infinito. E eu posso analisar isso assim, ó, tá crescendo. A partir daqui ele começou a decrescer até menos infinito. Como é que eu vou fazer ele côncavo e decrescendo agora? Assim, ó. Côncavo e decrescendo. Quanto que ele vai valer no infinito? Bom, no infinito ele vai valer 2. Tá? Então ele vai ter que... É só colocar x igual ao infinito, aqui vai ficar 2, né? Então, no infinito ele vai valer 2. Eu vou ter que fazer isso aqui um pouquinho mais para cima. Aqui não vou fazer um pouco fora da escala, ou vou puxar um pouco mais para cima, não precisa ser fora da escala. Puxa para cima. Isso. Então, ele vai ficar assim, ó. E do outro lado,
ele também vai valer 2, porque em menos infinito ele vai valer 2 também. Ele é côncavo e está crescendo. Bom, então esse é o nosso gráfico, tá? Côncavo crescendo. Aqui, ele é côncavo e decrescendo. Entre esses dois, ele passa por essas duas raízes, por essas duas intercepções e essa, sendo que essa, né, a derivada é zero, né, decrescimento passou para decrescimento, convexo, né, daqui até aqui cresce e daqui para frente ele decresce. Esse gráfico ele também está feito, claro que de forma não tão artesanal. Aqui, ó. Aqui vocês podem acompanhar pelo slide também, né? O mesmo gráfico. Olha que ele tende a 2 aqui, né? Muito bem, esse aqui foi um pouquinho mais complexo, né? É o gráfico de uma função já racional, ou seja, da divisão de duas funções, mas é o que nós temos que aprender, né? Vocês têm alguma parte que gostariam de rever dessa questão? Andressa, Igor, João, Edson? Muito bem. Então, eu vou pedir para que vocês deem mais uma olhadinha com atenção em casa nesse slide, né? E eu tenho a impressão que alguém escreveu alguma coisa aqui. Tá bom, Igor. Pedir que vocês deem mais uma. Eu vou colocar logo isso no Moodle, né? Essa videoaula. Tá? Um abração para vocês aí, bons estudos, né? E vão perguntando aí no WhatsApp, né? O nosso monitor sempre nos acompanha, ele é bastante solícito, né? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato depois comigo também. Um abração aí para vocês e ótimos estudos. Tchau, tchau.